Olá pessoal, bem-vindos ao canal Autismo para Todos. Meu nome é Flávio Tavares, vocês já conhecem o canal e se estão aqui pela primeira vez, muito bem-vindos, né? Tem vários vídeos aí falando sobre o assunto, né? Para a gente falar bastante sobre o autismo, para conscientizar a todos, para auxiliar o cuidador em casa. Então compartilhem, façam o triplo C, comentem, compartilhem e curtam os vídeos do canal, para que o YouTube possa entender que isso tem sua importância e que espalhe para toda a nossa sociedade. Ok, gente? Vamos falar hoje. Minhas qualificações estão inclusive na descrição do vídeo, viu? Caso vocês queiram observar a qualificação de quem vos fala. Não estou aqui para falar de achismos, ok? Então, gente, ó, espinha nova, adolescência. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de um tema sensível. O autismo como um todo é uma intervenção bastante sensível, mesmo nessa via de mão dupla. É com relação a... A gente já tem um vídeo aqui falar sobre por que o autista bate e a gente precisa entender mais um pouco sobre isso, certo? O bater do autista, ele não implica violência na maioria dos casos, assim, aquela intenção de bater. Obviamente, quando ele está chateado, como qualquer ser com cérebro neste planeta, nós às vezes somos instintivos, não raciocinamos direito e agimos com violência perante nossos irmãos. Né? A gente às vezes empurra, algumas pessoas perdem a cabeça, acabam as vias de fato com relação à violência. Nada, obviamente, que justifique isso, né? Nós temos freios intelectuais, nós temos freios advindos do cérebro de todas as formas, no nosso córtex pré-frontal, que são do nosso sistema inibitório. Então lá, o GABA atuando para a gente, de repente, diante de qualquer reação aos estímulos que nos rodeiam, qualquer que seja ele, a gente ter certos freios, de não bater, não pisar, ter cuidado quando vira, você está indo ali, você faz uma análise de risco e para. Então, isso é natural dos seres típicos. Nós temos o autista em que, já ficou claro aqui no canal, em que ele tem dificuldade nessa questão da inibição para falar e para agir instintivamente, mais ainda, né? A adrenalina sobe, nossas adrenais no topo dos rins liberam, né, adrenalina e nós ficamos mais impulsivos, nossa força aumenta momentaneamente, nós não raciocinamos direito. É por isso que no nervosismo a gente às vezes erra questões de prova, erra perguntas orais diante de algum momento de nervosismo, até no social, né? Então, voltando necessariamente para o autista, você tem momentos em que ele vai agir porque está chateado, está com raiva. Aí, às vezes, uma criança, como às vezes os típicos, estão aprendendo que aquilo pode, aquilo não pode. Então, há momentos, até no brincar, que a coisa se confunde. Começa a brincar com você, começa a correr, ele começa a rir, começa a se divertir e os impulsos estão ali à flor da pele. Ele vai pular, ele vai agir, o sistema de propriocepção dele ainda não está tão pronto. Até o empurrar dele às vezes é desproporcional. Mesmo parado, alguém invade a área dele e ele empurra. E aquele empurrar dele nem sempre é leve, às vezes é com a força que tem ali naquele momento. Ele não tem a inibição de fazer um quantitativo da força que ele tem para receber. Se alguém joga isso aqui em você, eu mostro isso aqui para você, e jogo, você vê isso. Seu cérebro detecta mais ou menos o peso daquilo que ele sabe que é diferente disto, né? É diferente do peso da caneta. Então, você já vai fazer um tipo de força diferente. Seu cérebro, toda a musculatura, todos os seus nervos vão fazer uma pressão aqui onde você nem vai quebrar, nem vai deixar passar para se machucar. O autista não tem essa precisão de quantidade.
tanto para a reação quanto para a ação em si. Então, o que é que acontece? Vejam bem, quando ele está com estereotipia, quando ele está correndo, quando ele está pulando, a força que ele está exercendo ali sobre o próprio corpo e sobre o ambiente pode ser desproporcional. Aí você diz, para menino, faz isso não, sei o quê, não, por isso e por isso. Ele não está compreendendo, ele está só agindo. Então, quando você está brincando com ele, que está correndo com ele, que ele empurra você, você diz, pare com isso, não pode empurrar. Então você tem que parar a brincadeira antes de chegar nesse limite. Porque se você conversa com ele no dia a dia, com pequenas palavras, como eu falei, né? Ele é pouco verbal, ele não é vocal, aliás, vocal. Ele é pouco vocal, ou já é vocal, mas mesmo sendo vocal, você tem que explicar com palavras bem escolhidas ali, textos muito curtos para mostrar o que pode e o que não pode. Ele tem que adquirir essa compreensão na calma, nesse limite aqui, em brincadeiras, onde ele, com o tempo, vai utilizar essa compreensão para momentos em que a adrenalina está alta. Na adrenalina alta, na raiva, ele não vai aprender. Não adianta você fazer cara feia. Isso não pode. Quando ele ainda está aprendendo, por exemplo, emoções. Porque para ele é tudo muito confuso. Você faz cara feia e faz parte da brincadeira, porque ele não sabe, nós já vimos isso aqui em outros vídeos, ele não vai saber discernir na leitura facial o que é que tá bom e o que é que tá ruim para você. O meu já está aprendendo isso. Mas até um dia desse ele não sabia, ele está aprendendo essa questão das emoções. Ele para e freia, triste, feliz, né? Tem toda uma técnica, depois até vou anotar para fazer um vídeo sobre isso. Mas vamos lá. Ele, naquele momento da brincadeira, ele não vai saber os limites. Então ele acaba se machucando ou machucando você. Certo? Então, porque fica pareado. O brincar e o empurrar, o apertar, ele corre e pisa no seu pé. Porque ele gosta da sensação do pisar no seu pé. Ele gosta da brincadeira do seu grito, porque o seu grito se integrou à brincadeira. Ai! Ai! Chega um momento que dói, de verdade. Porque ele começou a brincar mais. Então aquela força aumentou e ele machucou o seu pé. Não adianta dizer, assim não pode. Por quê? O que é assim? O que não é assim? Entendem? Quem acompanha o canal aqui, né, e vocês podem fazer perguntas aí com relação a isso, já viu que essa coisa não concreta de dizer assim não pode, não chega ao raciocínio dele. Né? É como aprender a escovar os dentes. Tá aqui, ó. Vai aprender a escovar os dentes. Ele não está vendo. A criança com 1 ano e meio, de 1 ano e meio para 2 anos, ela já começa a ver essa coisa mais tridimensional, né? A percepção de si. Ela vai escovar o dente e não está olhando. Então, na imaginação dela, ela já vai percebendo aquilo ali. O autista ele tem que ver de forma mais concreta. Então, ó, ele tem que fazer isso aqui. Né? Depois disso aqui, a escovação do meu melhorou. Ele ainda foge, né? Ele não gosta dessa sensação, porque é dentro, gente. É pior ainda, é pior, né? Para ele, mas tem que ser essa coisa do concreto. O que é assim? Né? Então, não adianta, por exemplo, você imprimir a mesma dor que ele causou a ele. Ele pisa no seu pé, doeu. Se eu vou pisar no dele, como eu faria com os típicos, porque ele vai sentir a dor e não vai mais fazer isso. Isso pode inibi-lo? Pode. Com você. Por medo da sua reação. Ele não vai generalizar e parar de fazer com todo mundo. Você tem que, como eu falei aqui, quando eu falei sobre comportamentos disruptivos, diante daquela situação você para antes que ela comece, ou então você substituir. Assim não pode, o que pode é isso. E encerra. Assim não pode, o que pode é isso, assim não pode. E imediatamente você passar de uma atividade X para outra Y. Não é? Há um momento que você tem que ignorar isso e fazer uma mudança. Parou.
né? A criança não pode ter acesso ao que está estimulando ela. E o seu pé está estimulando ela. Entendeu, gente? Então, é mais ou menos essa questão do brincar e bater, às vezes é interpretativo, para ele é a mesma coisa. Então a gente tem que, diante de cada situação, ver, eita, tá na hora de parar, senão ele vai começar a fazer, e a brincadeira em si já é reforçadora para ele, o que é pior. Então ela tem que parar no limite em que aquilo não comece. É difícil, mas você vai observando, vendo de cada um. Se tiver dúvida, gente, pode colocar aí nos comentários. Estamos aqui para ajudar. Ok? Espero que tenha sido esclarecedor. Né? Qualquer coisa a gente faz um outro vídeo explicando outras coisas a partir dos comentários de vocês. Ok? Muito obrigado e não cometam o erro, o não reforçador para mim, de não fazer o triplo C. Comente, compartilhe e curta esses vídeos. Ok? Forte abraço a todos. Tudo de bom. Tchau, tchau.